É uma colisão com você mesmo, os seus desejos, as suas vontades, com as vontades de Deus. E Deus tem uma identidade sua, Deus te conheceu, Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado na tua vida. E nesta noite eu quero, com o Evangelho, colidir com você, chacoalhar a tua vida de uma vez por todas. Que seja um encontro real na palavra, que seja um encontro com o Espírito Santo, que seja algo transformador, que vem de dentro para fora. Nessa noite eu não quero fazer trocadilhos para arrancar sorrisos. Eu quero trazer a palavra que traz vida, que traz confronto, que realiza coisas grandes ainda hoje. Só que para isso você tem que saber quem você é em Deus. Você tem uma identidade, e não é só aqui da terra não, é do céu. E nessa noite eu quero trazer essa palavra para você. Uma noite de domingo, culto da família. Eu quero te incentivar nessa noite. Dê uma resposta ao céu, aqui na terra. Quem trouxe sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 3, versículo 10. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10 até o 17. Tema desta noite, chamado não é escolha, é colisão. Mateus capítulo 3, versículo 10. E diz assim: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de lavrar-se ou desatar as suas alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará bem as suas eiras, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu, batizando, que foi Jesus. Saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Até aqui, amados. Senhor Deus, a tua palavra foi lançada nesta noite, e eu já sei que tem anjos guerreiros, Senhor, guerreando, Senhor, por cada vida, cortando laços, Senhor, tirando correntes, tirando os comichões dos ouvidos, porque hoje, nessa casa, Senhor, chamada casa de oração, já está acontecendo milagres, restauração, arrependimento, reconciliação contigo, Senhor. Senhor, pega, Senhor, os corações nesta noite, ativa ministério, Senhor, em nome de Jesus. É que eu oro crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amados, é por Ele que eu estou aqui nesta noite. Em Romanos 11:36 diz que porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele a eternidade. Amados, se você está aqui, se eu estou aqui, é por Ele, é para Ele que adoramos, é Ele que buscamos. Essa passagem de Jesus,
quando foi batizado nas águas. É interessante que o Filho de Deus, antes de se manifestar como Filho, ele precisou submeter a um homem. E Jesus submeteu a João Batista. Quem era João Batista? A voz que clamava no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a própria identidade, ele sabia o seu chamado. Um dia perguntaram para João Batista: quem você é? Os caras estavam preocupados com a identidade de João Batista e perguntavam para ele. Em João 1:20 diz que você é Cristo? Ele disse: eu não sou. Você é Elias? Ele disse: não sou. Você é profeta? Ele disse: não, eu não sou. Quem você é? Ele disse: eu sou a voz que clama do deserto. Ele sabia quem ele era, ele sabia. Mas eles indagavam. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos responder àqueles que nos enviaram. E João Batista respondeu a eles, no versículo 23, eu sou a voz que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em João 1:25 diz que então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem profeta. Respondeu João: eu batizo em água, no meio de vós está um que vem, que vocês não conhecem, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno nem desatar suas sandálias. No versículo 28 diz: essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia a sua identidade, ele sabia do seu chamado, ele sabia da sua missão, do seu chamado. Isso é muito especial, você saber por que nasceu, você saber por que você existe. Quando alguém sabe a sua identidade, sabe por que nasceu, ele vai gastar a vida para ele. Ele não vai viver por qualquer coisa, não, ele vai viver para ele. Por ele são todas as coisas que você encontra. Só que quando alguém não fica se comparando com outras pessoas, entenda, pois quem se compara entra em competição. Esse é o grande problema, quando Deus tem algo para você. Entenda, quando Deus tem algo para você, Ele não erra o endereço. Ele não erra o endereço de Jundiaí, Ele não erra o endereço de São Paulo, Ele não erra o endereço de Diadema, Ele não erra o seu endereço, porque Ele te escolheu, Ele te deu algo que não deu para ninguém. Ele não erra endereço. O propósito de Deus tem para a nossa vida é especial. Só que tem que haver um despertar. João sabia quem ele era. Então Jesus precisava se colocar, sabe aonde? Na fila do batismo. Já imaginou? Eu imagino o Tiagão chegando no final da fila, e lá, do jeitão dele. Aí João Batista estava lá olhando. Cara, aquele cara, ele tira o pecado do mundo. Só que quando ele ora, fala: não sou digno nem desatar suas sandálias. É Havaiana ou Ipanema, Tiago? Havaiana, pé esquerdo, Tiago. Brincadeirinha. Mas João falava isso: não sou digno nem desatar suas sandálias. Não sou digno nem... Eu que precisava ser batizado, eu que preciso de ti. Só que ele falou: eu preciso cumprir as escrituras. Ele pegou a fila, ele se submeteu, ele se humilhou.
Ele deu exemplo como fazer, para nós sabermos o caminho que devemos seguir. Tem dúvida do seu caminho? Olha o que Jesus fez, faça. Tem dúvida qual decisão tomar? O que Jesus faria no teu lugar? Então você faça. Se for diferente, então não faça. Porque o Espírito Santo está aqui para te convencer. Mas para isso tem que tirar os comichões. Precisa saber quem você é. Precisa tirar tudo aquilo que te afasta dele, para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas para isso você tem que perder tudo que te agrada, mas te afasta de Deus. Para João Batista, João sabia quem ele era, então Jesus precisou se colocar na fila do batismo, para João fizesse o batismo dele. João batiza, só que ele era só apenas a voz. Por isso que o chamado não é escolha, é uma colisão com você, com o mundo, com as outras coisas desse mundo, com aquilo que você acha certo. Deus, Ele não pega leve com o que Ele escolheu. Deus, Ele não pega leve que Ele decidiu, que Ele escolheu para investir pesado. Isso não foi João Batista. O ouro, ele só brilha depois que ele penetrar no fogo. Aí você reconhece o fogo, porque vai tirar todas as impurezas, e você vai ver o ouro mesmo. Mas para isso tem que ser queimado, tem que ser eliminado tudo que não é dele. O azeite só sai depois de uma prensa. O trigo só vira pão depois de você amassar várias vezes. Eu nunca vi treinar guerreiros no conforto de ficar em casa, no conforto de esperar. Não, nunca vi guerreiros assim. Eu imagino os espartas, eu imagino pessoa de escudo, treinando com espada, caindo no chão, se machucando, mas se levantando, porque tem o propósito de lutar até o fim. Deus nunca levantou profeta sem dor, porque o mesmo Deus que testa, Ele também aprova você. Deus, Ele pode moer, mas Ele vai multiplicar na tua vida, porque Ele só multiplica quando Ele divide. Muitas vezes na sua caminhada você vai ter feridas, mas a palavra diz, Ele faz a ferida, mas Ele também a liga. Jó 5,18 fala, porque Ele fez a chaga, e Ele mesmo liga, Ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústia te livrará, e na 7ª do mal Ele não deixará te tocar. Na fome Ele te livrará da morte, e na guerra livrará do golpe da espada. Aí amanhã já é segunda-feira, e como você vai lutar? Quando as pessoas vão olhar para você, como você aguentou até agora? E você vai olhar, não sou eu não sou capaz, eu não aguento. Mas eu sei quem pode, eu sei que foi Deus, eu sei que foi sempre Deus, porque se não fosse Ele eu não estaria aqui. Talvez você nem estaria aqui, mas o chamado, Ele não escolhe, Ele é uma colisão com você. O chamado não é uma escolha, é uma colisão com o Evangelho. Em Romanos 12:2 diz que não se molde no padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, viver, ter experiências. Amados, chamado não é escolha, é colisão. Eu nunca vi na Bíblia um processo de uma inscrição voluntária para viver ela. Eu nunca vi alguém ser chamado que nem Abraão. Não se candidatou. Hoje esse ano tem eleições, mas Abraão não se candidatou. Ele foi interrompido,
Deus falou: sai da tua casa e vai para onde te enviar, para um novo lugar. Mas Deus não mostra, só dá a ordem. Moisés não planejou libertar ninguém, mas foi Deus da sarça que surpreendeu ele e deu um propósito. Jeremias não escolheu o ofício profético, ele foi alcançado e ainda no ventre da mãe, Deus deu uma promessa para ele. Ele nem tinha nascido, Deus já conheceu. Ele nem sabia falar, mas Deus já deu as nações para ele. Paulo construiu um ministério no seu entendimento, com os magistrados, com os sacerdotes, mas ele foi derrubado no meio do caminho dos seus conceitos, quando encontrou com Jesus. E a primeira fala com Jesus com ele, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O chamado não nasce da nossa escolha, ele é iniciativa soberana de Deus. Ele não te escolheu porque você é mais bonitinho, ele não te escolheu porque você sabe falar, ele te escolheu porque você tem um coração disposto. E quando você tem um coração disposto, não precisa saber falar, porque ele capacita os escolhidos. Porque o que mais precisa de hoje são corações, pessoas dispostas a obedecer a voz de Deus, a obedecer aquilo que Deus te chamou. Às vezes não é pregar aqui no altar, mas falar para uma pessoa: ó, Deus te ama. Ou às vezes dar um abraço. Fala: eu não posso te ajudar, mas esse abraço seja Deus te abraçando. Eu não consigo parar o choro, mas que Deus console o teu coração e te dê paz. O chamado não nasce da nossa escolha, é a iniciativa soberana de Deus. Por isso a colisão, porque choca os nossos desejos com o plano eterno dele. É um momento exatamente que ele queria finalmente se encontrar com o que você precisa ter e não o que você quer. Porque às vezes o que você quer pode representar morte para você e para os seus, mas o que ele quer pode matar os seus sonhos, mas pode trazer vida para milhares e milhares. Pode matar os seus desejos, mas vai trazer algo soberano na tua vida, não para essa terra, mas para a eternidade com ele. O chamado não depende de recompensa, de ter ganho aqui na terra. Não, pelo contrário, ele também não respeita a sua lógica humana, o que você acha que é. Ele não consulta a sua agenda de 2026, não. Começou o ano, ele não quer saber como está a sua agenda, se está cheia ou vazia. Ele apenas aponta o dedo e te escolhe. Ele nem pede licença do seu sonho, ele apenas só vem na tua vida e ele mexe com as estruturas. E se você deixar, ainda hoje, ainda nessa noite, ele sacode você. Ele mexe as estruturas, ele derruba conceito, ele derruba edifícios construídos por ideologia, por conhecimento terreno, e ele transforma o conhecimento bíblico e com a experiência dele, da presença, que transforma de dentro para fora, trazendo vida para aquele que não tem mais, trazendo esperança para aquele que não tem mais, trazendo refrigério para aqueles que não acreditam mais. Quem já experimentou Deus, sabe que pode tentar qualquer outro lugar, pode querer estar em qualquer outro lugar, mas ele sabe que nenhuma outra vida serve se não está na presença de Deus. Ele reconhece que ainda que eu tivesse qualquer lugar melhor nesse mundo, o lugar mais seguro deste mundo, o maior exército desse mundo, se ele não estiver, você não tem nada. Mas se você estiver no vale, no perigo, 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, ele estará contigo nesse vale. Até quando? Até passar do outro lado. E quem era João Batista? João Batista passou a ser conhecido como profeta.
ele foi o percurso de Cristo, a voz que clama no deserto, anunciava a chegada de Messias. Ele clamava: porque aquele que vem, eu não sou digno nem desatar suas sandálias dos seus pés. Então João Batista sabia quem ele era, e sabia que havia de vir alguém maior. Ele continuava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele sabia do chamado. João Batista foi profetizado por outros profetas do Antigo Testamento. Entenda, outros profetas do Antigo Testamento que profetizaram a vinda de Jesus, mas também profetizaram a voz que clama no deserto. Os profetas antigos, eles sabiam que eles não iriam ver Ele, mas eles profetizaram. Eles sabiam que não iam ver Ele, mas sendo a vinda do Filho de Cristo, o Filho de Deus. Mas eles profetizavam acerca do tempo glorioso, onde Deus iria enviar o seu Filho para a redenção de toda a terra, de toda a nação, de toda a tribo. Por isso que em Mateus 11, João Batista dizia que ele é o maior entre os homens. Mateus 11, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é o maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se fez com violência o reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha a grandeza disso. João Batista era o profeta, ele era o único profeta que tocou na profecia. Ele foi o último que tocou na própria profecia. Ele tocou em Jesus, ele batizou Jesus, e ali estava acontecendo uma transição da lei para a graça. Na frente dele, a dispensação estava mudando. O ato, o efeito de distribuir, dividir e repartir, exatamente naquele batismo aconteceu. Que a graça inaugurada, pois Jesus agora vai começar a se manifestar como Filho de Deus. O interessante é quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre uma forma corpórea de um pombo e veio sobre ele. E uma voz na primeira pessoa diz: é o próprio Deus, ele diz: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O próprio Deus na primeira pessoa declara isso no momento do batismo de Jesus: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aqui tem algo muito importante. Deus mostrou o amor dele, Deus mostrou o reconhecimento do Filho que ele enviou por amor de todos nós, de cada um de nós. Você está aqui nessa noite, é a resposta de oração de alguém. Alguém orou por você, alguém orou. Muitos de nós, foi minha mãe que orou por mim, outros foi no ciclo de oração. Alguém orou por você, para você estar aqui. Alguém orou por você para encontrar Jesus. Alguém orou por você, alguém te convidou para ouvir a palavra que transforma, que traz vida, que ressuscita aquele que está morto. Alguém pregou para você, aquele que arrepende-se, porque há chegado o Evangelho, há chegado o Cristo. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo. E Jesus te alcançou. Ele te alcançou. Mas não são palavras bonitas, pregações bonitas, mas sim o Espírito Santo que te constrange. Domingo passado, a pregação aqui falou: alguém te convidou para estar aqui, alguém te chamou na tua casa. Aí na Santa Ceia, senti de fazer apelo, e veio uma moça chamada Kelly. Ela falou:
Ela reconciliou ali, ela me abraçou e falou: ó, ninguém me convidou, o próprio Deus me chamou para vir aqui hoje. Eu estava errante, mas Deus me chamou, Ele mesmo me chamou para estar na casa dEle, e eu vim hoje. Eu falei para ela: há lugar na mesa. Se Ele te chamou, há lugar na mesa para você. E eu repito hoje, essa noite: há lugar para você nessa noite, na mesa do Senhor. Se Jesus cruzou o teu caminho, em um determinado momento da tua vida, eu e você estamos aqui no meio da congregação, no meio do santo dos santos, adorando a Deus, ouvindo a palavra dEle poderosa, que é libertadora, que é restauradora sobre as nossas vidas. Deus, Jesus, Ele te ama. Está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos que aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você trazer para o dia de hoje, porque Deus amou você de tal maneira, você que está à minha direita, você que está à minha esquerda, Deus chamou, você que está me assistindo, Deus chamou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna nele. E nós temos ouvido pregação da graça, temos ouvido essa verdade da palavra de Deus. Só que quando Deus fala no batismo: esse é meu filho amado, essa afirmação é a identidade de Jesus. Ele está dizendo: esse é o meu filho, não tenha dúvida, é meu filho que enviei. Esse é o meu filho, ele foi enviado para vocês, e eu tenho prazer nele. Quantos são pais aqui? Pai e mãe, quantos filhos você tem? Um? Quem tem dois? Quem tem três? Quem tem 8? Estou quase. Eu sou favorável a quem tem 8, porque eu sou oitavo, mas não sou praticante, só tenho uma filha. Mas aqui quando fala a palavra, esse é o meu filho amado, eu te pergunto: você ama seu filho? Todos nós amamos. Mas tem filhos que dá prazer. Quando isso, pastor? Quando obedece, quando sabe o que o pai quer e faz com prazer. Que se necessário ele vai ser chicoteado, se necessário ele vai carregar uma cruz, se necessário ele vai ser crucificado. Por quê? Porque Deus amou muitos e precisava de um para fazer a redenção de todos. Então quando ele estava na cruz, ele não só veio aquele dia, mas ele te viu aqui nesta noite e falou: vai valer a pena, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Só que quando eu olho isso, eu me sinto também constrangido de fazer o mesmo, de pregar aquele evangelho que fala: arrependa-se. Porque conhecimento da palavra sem arrependimento é apenas uma luz que te leva diretamente para o inferno. Porque a palavra te convence. Você quer saber qual é o seu maior inimigo? Se olha no espelho e fala: onde eu estou errando? Quinta-feira eu cheguei assim, falei: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso mais, eu tenho que sentir mais de Ti, está alguma coisa errada. Estou acostumado com aquilo que eu já sinto, está coisa errada. Eu tenho que buscar mais, porque tem algo errado comigo. Por quê? Quando você se afasta, você começa a esfriar. Quando se afasta, você falta um culto. Quando se afasta, você não dá mais valor a algumas coisas. Esses dias a gente viu, comentou entre amigos, um mês, uma semana nós temos 2 cultos, um mês nós temos 8, e tem gente que vem um. Quando você faz fogueira no mato, você tem que juntar muita lenha, mas se você afasta uma lenha só para longe, ela se apaga, ela perde o propósito, ela é esquecida, porque não está queimando como foi o propósito dela. Por isso nós temos que estar bem sempre, sentir o que esfriou. Oh Deus,
não sei onde errei, mas rasgo minhas vestes, eu quero me jogar diante de Ti, eu não quero ser mais um velho homem, eu quero ser aquilo que Tu tem me chamado, eu quero ser a voz que clama na minha família, no meu bairro, na minha casa. Seja essa voz, seja essa voz, seja essa voz. Quando Deus está dizendo aqui, Ele me traz prazer, porque tem um filho que responde à vontade do Pai, tem um filho que obedece, tem um filho que conhece a vontade do Pai. Este está movimentando o céu, aonde? Da terra, porque a vontade do Pai está sendo estabelecida. Entenda, tem filhos que estão olhando para o Pai, e a vontade do Pai está sendo feita aqui na terra. A pergunta nessa noite: será que estamos dando prazer ao Pai? Porque você é amado por Ele, mas será que nossas atitudes estão dando prazer ao Pai? Talvez você está aqui hoje se perguntando, como muitas vezes eu me perguntei: Senhor, estou ruim, Senhor, errei. Mas que bom, é porque o Espírito Santo já está trabalhando aí, já está convencendo, você está errado, precisa mudar, você precisa parar. O que você fazia em 2025 não serve para 2026. O que você fazia lá no ano passado não serve mais para 2026. O reino de Deus é movimento. Eu lembro quando me converti, eu ouvi a voz da verdade. Hoje em dia nós temos umas músicas que emendam na outra. Eu acho tão da hora, mas porque não é a mesma coisa. Deus sempre está falando algo novo. Se você pegar essa palavra e o bispo pregar, ele vai pregar totalmente diferente, porque a palavra se renova dia após dia. A palavra é viva, a palavra nos surpreende. E será que nós estamos respondendo o céu aqui na terra? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós estamos renunciando a nossa carne, renunciando o nosso coração, os nossos desejos, para viver o chamado dEle? Você já se perguntou o que você tem que fazer no seu chamado? Segundo, já se perguntou o que você tem que negar, o que você tem que parar de fazer? Tem coisas que eu estou parando até hoje de fazer, mas eu falei: Senhor, me dê forças. Se possível, tira, senão me dê força para mudar, para me aguentar essa batalha, para ser referência para muitos, para fazer aquilo que Deus está nos mandando, dando uma resposta àquilo que Ele nos chamou. Desde que você entregou a sua vida a Jesus, o teu coração é dele, o teu propósito, a sua vida é dele. Você tem um propósito tremendo na tua vida, que é acima de todas as coisas aqui na terra. Ele te mandou algo tremendo para você fazer. Ide. Por onde? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apenas ide. Pregue, batize, ensine, envie. Por isso que devemos dar toda a importância à palavra de Deus, pois a palavra de Deus vai ser uma bússola para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Nós precisamos responder à voz de Deus, mesmo que você não entenda hoje o que você está vivendo. Se Ele te chamou, vá. Eu e você não vamos entender algumas coisas, mas quem disse que é para entender? Ele falou: ide. Então vá. É pela fé que iremos nos mover, é pela fé que iremos ver Deus agindo pela nossa vida. Queridos, eu e você fomos tirados de um ambiente que tudo tinha que fazer sentido. Em Cristo, às vezes,
fazer sentido. Não faz sentido nenhum. Pois tem ordem que Deus dá que não faz sentido nenhum. Exemplo, não fazia sentido nenhum ontem na oração em casa, com os intercessores. Não fazia sentido nenhum ontem, a gente lá falando de Bíblia, falando de Deus, falando dos propósitos de Deus. Vamos orar pela casa, vamos fazer a cultivação de graça. Não fazia sentido nenhum. Caiu uma tempestade, um cara parar exatamente na minha porta. Não fazia sentido nenhum. Entra para participar do culto. Não fazia sentido nenhum louvar e adorar, e ele gravar a oração e falar: ó, eu bebi, mas não importa, entra na casa do Senhor, entra no culto de oração, entra, porque Deus te ama. E ele olhou para a gente assim, ó, em São Paulo, alguém abrir a porta e convidar para entrar, cai numa tempestade lá fora, vocês são doidos, mas não faz sentido nenhum para os homens, mas para Deus faz todo sentido. É uma vida, e uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida para Deus, a sua vida vale muito, a sua casa vale muito, o seu filho vale muito, a sua filha vale muito. Deus te conhece, Deus sabe o seu deitar e o seu levantar, Ele te conhece. Deus nos tirou de um ambiente que a gente calcula o risco. Se a proposta for boa, você vai, né, Luma? É boa, ganha bastante, vai. Aí não vai. Aí a proposta que vem é pior, mas vai. Faz sentido para você? Não. Mas para Deus faz. Você sabe o que vai acontecer lá, quando você viajar? Ficar 6 meses fora, ela não sabe o que vai acontecer, mas tem um propósito. Vai aprender sobre missões. Pode ficar 6 meses, ou até mais de 6 meses, pode nem voltar mais. Quem não sabe que Deus vai enviar ela. Guilherme, tem sentido ir para o Chile? Esse mês, né? Pode ficar até 6 meses, ou mais. Pode ficar 1 mês e voltar, 3 meses e voltar, mas ele vai estar no Chile. Fazendo o quê? Que faz sentido para o reino, não para a terra. Porque para ele, vai fazer alguma coisa, vai estudar. Faz sentido? Faz. Vai trabalhar, faz sentido? Faz. E para o reino, é hora? É momento? Quem eu enviarei? Quem há de vir por mim? Eu imagino o Guilherme no quarto, timidamente. Chile, nações, eis-me aqui. Não tem quem vá, eis-me aqui. Não tem quem pregue, eis-me aqui. Não tem quem acredite, eis-me aqui para pregar a verdade. Não tem quem ore por cura, eis-me aqui que eu apresento aquele que cura, que restaura, que ainda faz, que já está fazendo na tua vida. Não faz sentido para ninguém aqui na terra, mas no céu faz sentido. Vale mais agradar a Deus que o mundo. Por isso deixe pai e mãe e vá. Quem amar pai e mãe mais do que eu, não é digno. Mas não tem que honrar pai e mãe? Tem que honrar pai e mãe. Mas vai, porque eu cuido, eu transformo, eu estarei lá. Vai. Entenda, você não pode se mover pela melhor proposta, você tem que se mover pelo propósito de Deus. Quem se move pela proposta, anda por vista. Entenda, mas você não foi chamado para andar por vista, mas sim por fé. O que eles vão fazer é fé. O que eles vão fazer é loucura. O pouco que eu escutei que ele fez, eu ainda não fiz. Quase 29 anos, 30 anos de evangelho. Pois nós temos que ter coragem. Mesmo agachado, levante a mão, envia eu. Se não for agora,
ele vai saber, aquele ali levantou a mão, no tempo oportuno enviarei. Pode ser no outro país, pode, mas pode ser na rua Chile, aqui em São Bernardo, pode ser na rua Rússia, pode ser no bairro aqui, pode ser em Jundiaí, pode ser aqui. Envia a mim, em Mauá, que Mauá, né? E está em Mauá. Envia onde você não quer ir, mas vá, porque Ele garante. Vá mesmo sem palavra, porque Ele dará. Minha mãe falava, abre a boca, que a gente colocar lá a palavra. Eu nunca entendi, falei, como abrir a boca, mãe? Não tenho nem palavra direito, nem você fala português direito. Fala, abre a boca, filho. Porque Ele capacita, Ele ensina, Ele dará a palavra, Ele estará presente. A presença dEle já é um milagre. Então, irmãos, pare de calcular o risco quando você está com Jesus. Isso não funciona, isso entristece o coração de Deus. Quando a gente calcula o risco, vou mudar para aquela cidade, lá é o melhor lugar, melhor ambiente, tem benefício. Não calcule o risco. Israel foi fundada através de um homem que ouviu a voz de Deus. Olha quantas coisas podem ser fundadas através do chamado de um homem. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde a terra que eu te mostrarei. Olha a proposta de Deus, top. Você toparia? Faria entrevista com Deus e iria? Soltar tudo que você construiu aqui, largar o seu emprego de metalúrgico, largar os seus conhecimentos, largar suas riquezas e ir? Sair da tua casa e não levar nada e ir? Tudo que você conquistou e deixar? Isso é loucura aqui na terra. Mas tem muitos loucos por Deus aqui, loucos que fazem a vontade de Deus. Então solta tudo que você construiu para pegar um nada para o mundo. Solta o teu passado para pegar o seu futuro com Deus. Aí aquele que vive por vista não vive os propósitos de Deus. Aí se eu calculo o risco, eu não vou. Se o Tiago calculasse o risco, eu não ia andar calculando com o bispo, mas nem a pau. Só tinha noia com o cachimbo da paz, que não traz paz nenhuma. Eles foram resgatar. Onde que eu vi nas histórias dele? História de louco. Eu nem vou pegar da pastor Luana, pastor Rogério, só tem história de louco. Cada piolho que ela pega, vai em casa de prostituição, pregar para as prostitutas. É louca, mas é desse que Deus quer. São os loucos, porque tem gente clamando pelos filhos de Deus, clamando: socorre, me socorre. E Deus fala: quem eu enviarei? Eu quero pegar um pouco dessas loucuras, porque às vezes tem que abraçar alguém que está chorando no ônibus, às vezes tem que dar uma palavra de vida, porque você tem vida dentro de você. Então não fique só que você transfira. Aquilo que Deus fez, eu não tenho palavras bonitas, mas eu vou te abraçar. E quando eu te abraçar, você vai sentir Deus te abraçando, e a paz que excede todo entendimento vai invadir teu ser. Aleluia. Aí às vezes eu e você calcula: será que eu vou? Porque o cara, ele era próspero, Abraão era próspero, e ele largou tudo. Aí bem na nossa vez, eu lembrei do Tiago ontem, bem na minha vez, não dá para mostrar não, Senhor? Não dá para mostrar o caminho? Não, Senhor, me mostra. Eu e você querendo saber aonde vai dar o caminho. Jesus não mostra, Deus não mostra. Eu dirijo o carro, já pegou o carro na estrada à noite? Num breu total, mato para um lado, mato para o outro. Num breu total, você enxerga o quê? O que o farol alcança. Assim é com Deus. Vai 20 metros, continue. Não pare, vai.
só enxerga 20 metros, Ele te mandou seguir reto, segue. Ele mandou virar, vire. Porque conforme você for andando, conforme você for indo, a estrada vai se descortinando, vai abrindo, e você vai enxergando as promessas de Deus. Só que nessa estrada pode ter buracos, nessa estrada pode furar pneu. Só que Ele fala, continue, não pare, porque tem muita gente te esperando lá no final da estrada. Se você parar, muitas pessoas não vão conhecer. Se você parar, muitos não virão de mim. Se você parar, muitos serão mortos e não me conhecerão. Muitos que estão afastados não voltarão, porque não ouviram a palavra, porque não viram o exemplo. Pregue, se necessário, fale de Deus. Como assim? Pregue com a tua vida. Teve um cara que veio aqui na igreja, porque eu fui mandado embora de uma empresa, do estado, do consórcio. Ele chegou aqui, ele veio acho que uns 8 cultos, 10 cultos. Ele falou, eu vim aqui, porque você foi mandado embora. Eu falei, poxa, bem na minha vez. Você foi mandado embora, mas sabe por que você foi mandado embora? Porque você é honesto, você não se corrompe, você não faz nada de errado, por isso te mandaram embora. Então eu vou na sua igreja. Foram 8 com 10 cultos, mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele viu que tem pessoas que fazem a vontade dele. Está doendo, continue carregando a paz, continue pregando com o seu exemplo de vida. Faça o que é certo, mesmo ninguém fazendo. Vire um alvo. As pessoas olhar para mim, ó, aquele ali, nem adianta subornar quem não aceita. Quantas vezes falou, ó, pastor, tem um emprego aí, mas ó, tem que falsificar relatório, mas já falei que você não vai aceitar. E era bom o emprego, hein? Era a melhor proposta, mas não era para mim. O que vale ganhar o mundo e perder a salvação, perder minha casa? Você acha que no meu antigo emprego eu não fui ameaçado de morte? Fala, ó, vai chegar um motoqueiro, vão pegar a sua carteira e vai te dar um tiro. Você vai aceitar o suborno? Não vou aceitar o suborno. Chegou uma hora e eu falei assim, ou você me manda embora, ou você me deixa quieto. Quer fazer? Faça que eu não vejo. Se eu ver, eu te denuncio na hora. Passou 3 meses me perseguindo. Depois de 3 meses, isso aconteceu. Eu sabia a minha identidade. O diretor chegava assim, pastor, está tudo bem? Está acontecendo coisa errada? Não, está tudo bem. Ele saiu, os caras vinham. Você não vai aceitar? Não vou. Esse menino, ele se converteu. Esse menino se batizou. E ele chegou para mim assim, ó, pastor, me desculpe, mas eu não vou poder ficar aqui, porque eu sei de muita coisa errada. E eu olhei bem na minha vez, só vai ficar eu aqui, não sei de nada. Ele foi embora. Mas ele lembra de mim, que eu não me corrompi. Eu sabia a minha identidade, eu era a voz naquele deserto. Fui mandado embora depois, fui, mas deixei, eu preguei com a minha vida. Preguei com exemplo de vida. Então por isso nós temos que soltar o nosso passado para pregar o nosso futuro com Deus. Aí aquele que vive por vista, não vive o propósito de Deus, porque calcula os riscos. Por isso nós temos que andar aquilo que Deus enviou. Vai, isto é fé. Agora você ora a Deus, fala para Abraão, vai, eu te mostrarei. E hoje em dia, você vai falar, eu quero ver. O Senhor lhe responde, eu não te chamei para andar por vista, eu te chamei para andar por fé. Você precisa depender dEle. Você quer calcular, mas se você calcular, você não vai. Se você saber que você tem que perder, você tem que renunciar, você não vai. Se Ele te revelar, você vai dizer, vou passar isso pelo caminho, é duro demais, Senhor. Então, irmãos,
Homens fortes são gerados em guerras, mulheres fortes são geradas em batalhas. Cicatriz só tem quem venceu. Sabe o que lascou a minha fé? Que me fez crescer? Foi as lutas da caminhada. Foi quando eu quis desistir, tinha um pastor orando por mim. Quando minha filha estava na UTI, tinha um pastor orando por mim, tinha uma pastora orando por mim. Quando eu pensei em parar, Deus não deixou eu parar, porque tinha pessoas orando por mim. Você acha que eu falei para todo mundo? Não falei para ninguém, só falei para Deus. Os meus problemas eu falo para Jesus. Eu não consigo, mas Ele falou, vai. Estou querendo parar, Ele fala, continua. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti. E foi o ano passado. Eu cheguei na varanda e falei, Deus, me dá um tempo. Quero parar. Eu falei, vou falar com o bispo, me deixa quietinho. Quero parar. Não quero pregar. Aí eu falei, só quero ouvir. Só quero ficar sentadinho. Foi o ano que eu mais preguei fora. Foi o ano que eu mais conheci igrejas. Foi o ano que eu não parei. Eu queria parar? Queria. Eu parei? Não. Por quê? Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dEle. Então pregue sem querer pregar, mas faça a vontade de Deus. Não quer vir no culto, mas venha, porque vai ser o dia, a noite, que Deus vai falar contigo profundamente. Porque o inimigo quer esfriar a sua fé, quer paralisar você. Mas o chamado não é escolha, é confronto, é colisão. E se Ele está falando isso aqui nessa noite, porque pessoas precisam ouvir isso. Precisa ter esse confronto. Precisa enfrentar essas guerras. Quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente faz besteira. Quando a gente não sabemos nem quem nós somos, nós fazemos bobagens. Fazemos escolhas erradas. Saulo, antes de virar Paulo, Saulo ele não sabia quem ele era. Ele tinha aliás uma carta para entrar nas casas, prender os cristãos, entrar nas casas e prender todos, bater, matar. Ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder. A Bíblia diz que por conta dessa perseguição, Estevão morreu. Estevão morreu. Aí tem uma galera da igreja enterrando o irmão Estevão. O diácono da igreja foi morto por não negar Jesus. Olha o cenário, pessoas enterrando Estevão. Ele era cheio da graça, de verdade. A Bíblia diz que ele andava em sinais. Tem uma galera enterrando esse irmão. Imagina a cena, um velório. Imagina o cenário fúnebre. E tem uma galera que está se espalhando por Judeia, por Samaria. A igreja só chegou em Judeia e Samaria porque veio a perseguição. Irmãos, tem coisas que só acontecem na nossa vida por meio de perseguição, por meio de provas, dificuldades. Senão você não sai do lugar. Senão você não sai do emprego. Está confortável, Senhor. O ar-condicionado está batendo. No Chile tem ar-condicionado? No Paraná tem ar-condicionado? Vocês estão lascados. Mas estão com Jesus. É por isso que, se nós não for pela fé, a gente não se move. Você tem que estar livre, desapegar de tudo que te prende aqui na terra. Se está te prendendo, não é de Deus. Se está te afastando dele, não é dele, não é de Deus. Para você florescer e viver o propósito de Deus, tem que ter essa dor. Quer um exemplo prático? Quantas mulheres tem aqui que teve filho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Teve contrações? Doeu? Foi cesárea ou foi normal? Normal? Porra, da minha esposa foi cesárea. Mas doeu. Teve contração. Teve que nascer. Teve que sair. Quando está algo para nascer, os sinais começam a aumentar. O ecotoco começa a bater. O sofrimento da criança começa a acontecer. Se não nascer natural, tem que ser cesárea. Aí fique atento ao quê? Fique atento aos sinais. Dificultou a caminhada? Fique atento. Só dificulta quando algo vai nascer, quando algo novo vai acontecer, quando algo vai ser rasgado no meio e abrir a cortina, porque algo já está acontecendo, os sinais já estão acontecendo. E quem anda com Deus entende, quem anda com Deus entende que os sinais, as dores, são apenas aprendizados, são apenas lições. Porque se você cair, Ele te levanta. Se você morrer, se Ele quiser, Ele te ressuscita. Se não, ainda você é morto, jogar outro morto, Ele ressuscita para os seus ossos. Porque há milagres, há uma promessa na tua vida. Irá florescer, irá crescer, em nome de Jesus. Às vezes as coisas parecem ruins, está até aumentando de tamanho, fazendo você se aproximar de quem? De Deus. Na minha pior dor, eu não sabia gritar. Na minha pior dor, meu coração parecia que ia explodir uma bomba relógio. Na minha pior dor, eu queria gritar e cair no chão. Na minha pior dor, eu não sabia nem como eu andava. Eu apenas ia e eu me escondia. Eu lembro que eu estava em Itupeva, me chamaram para louveiro, para um culto no lar, e meu coração estava explodindo. Aí falou: você vem? Falou: não tenho palavra nenhuma. Mas você vem? Falei: vou. Aí eu olhei assim para Deus, assim, eu olhei para fora: Deus, não tenho palavra nenhuma. E Deus falou comigo, não foi a voz do Cid Moleira, não foi uma voz bonita, foi uma voz assim, ó: vai que eu te dou a palavra. Eu com todo aquele peito de pombo, fui, liguei o carro, cheguei lá, fiquei lá na porta. Pai do Senhor, vem aqui, fica aqui na escada. Fiquei na escada, abaixei a cabeça, tinha um topetinho, baixei até aqui. Você está aqui, vem até o meio da casa. Fui até o meio da casa. Você está aqui, vem no canto. Quando eu vi, eu já estava do lado do pastor. Isso que eu fui o último. E eu falei assim: eu não tenho nada para falar. Aí o pastor da casa no culto no lar falou: você vai dar uma palavrinha aí, tá? Culto no lar, você foi o quê? 5 minutos. Aí a oportunidade para um, chegou na minha vez, pulou, foi para outro. Quando lá é assim, né? Quando lá. Aí quando chegou a minha vez, o pastor: você tem meia hora para falar. Eu olhei aqui, meia hora. Eu falei: não tenho nada para falar, mas eu tenho Cristo para apresentar. Falei uns 40 minutos, confesso. Mas falei tudo que estava no meu coração. Falei que Ele nunca abandona, mesmo a gente errante, mesmo a gente errando o caminho, o Espírito Santo vem recalculando rota, porque Ele quer te trazer de volta para o caminho que Deus te chamou. Recalculando rota. O Espírito Santo não desiste. Você pode estar na droga, você pode estar lá no fundo do poço, o Espírito Santo fala assim: recalculando rota, porque Ele te chama novamente. Recalculando rota, porque Ele não desiste de você, Ele não desistiu de mim. E não vai ser hoje que isso vai mudar. O que pode acontecer é te pegar aí no banco, te batizar e você começar a profetizar nessa igreja. Pode acontecer sinais nessa igreja, porque Ele vai abrir os seus olhos e você vai ter visões e vão ver anjos. Você pode se levantar aí no fundo e começar a profetizar, porque Ele te chamou e despertou você. Há sinais de Deus. Há sinais. Irmãos, estou falando de respostas de Deus. De Deus para você, não, é de você para Deus.
Às vezes nós vemos na igreja para que Deus fala comigo, mas tem filhos que entendem. Só um pouquinho, tá, Gui? Mas tem filhos que entendem. O que eu vou dar hoje para Deus? O melhor louvor. Tem gente que é que nem eu, quando canta, não fica anjo, não fica demônio. Minha esposa fala para, minha filha fala para, mas o Espírito Santo é o único que me entende e traduz com gemidos inexprimíveis. Só o Espírito Santo para me entender eu cantando. Por isso que eu não canto aqui em cima, mas porque eu entendi meu chamado. Entendi quando eu quero parar, eu não posso parar, porque tem vidas sangrando aí. Tem vidas que querem parar, querem morrer hoje ainda. Tem vidas que estão morrendo hoje, que ainda não foi chegado. Tem vidas que estão esperando no Paraná, no Chile. Tem vidas que estão esperando aqui em Diadema, aqui em São Paulo. Tem vidas que estão esperando, que estão me assistindo. Tem vidas te esperando na sua escola, no seu trabalho, do lado da sua casa, do outro lado. Esperando o quê? A manifestação. Marcos 1,14. Ora, depois João foi entregue e preso, veio Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, e arrependei-vos e credes no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependa-se, credes no Evangelho. Qual é essa pregação de quem? Pregação de João Batista. Sim. Pregação de Jesus é a mesma. Pregação dos apóstolos é a mesma. Pregação do apóstolo Paulo é a mesma. Pregação de hoje é a mesma. Arrependei-se e converte. Arrependei-se e credes no Evangelho. É a mesma palavra simples. Se arrepender e crer no Evangelho, crer no Jesus e será salvo. O Evangelho não mudou, quem mudou foi nós, que viramos aquela marca antiga, ponto frio, geladinho, geladinho. Mas nessa noite Deus está derretendo cada um com esse calor. Por isso está parando no ar-condicionado, porque tem que derreter mesmo, na forma espiritual. Todo gelo, toda frieza, tudo aquilo que te paralisou não vai mais acontecer, porque nessa noite um veio batizar com água, com arrependimento, mas um veio poder e fogo. Ele tem poder para mudar, mas ele é um gentleman. Ele bate na porta: deixa eu entrar, deixa eu entrar e fazer morada, deixa eu entrar e limpar essa bagunça desses anos todos. E o ar-condicionado parou. O chamado não é escolha, é uma colisão. E o seu maior inimigo é aquele que você olha no espelho de manhã. Nessa noite, dê uma resposta para o céu, aqui na terra. Se coloque de pé, amados. Iremos orar.